assunto palpitante em missões, porque a gente vê que o lema dos homens, o lema das UPHs é: eis que vos fareis pescadores, pescadores de homens. Nós temos que ganhar almas para Jesus. E nós temos uma parceria muito grande com a Junta de Missões na construção de templos, né? Inclusive o Mão na Massa, agora mês que vem, daqui exatamente um mês, dia 19 de outubro, nós começaremos o 11º templo em Itabaianinha, em Sergipe, se Deus quiser. Em 30 dias teremos mais um templo, né? A gente já tem uma equipe de 22 voluntários, né? Então já tomamos as providências iniciais, já pedimos ligação de água, luz, esgoto no terreno, já licenciamento na prefeitura, para que dia 19 de outubro, se Deus quiser, a gente dê início. E depois de 30 dias, a gente entregue. Dia 21 de novembro, a gente teremos o culto de entrega do templo, se Deus quiser, para a Junta de Missões Nacionais. Parabéns. Que Deus abençoe os irmãos e orem por mais esse projeto do Mão na Massa. Grande projeto. Parabéns, Frederico José Roberto. Obrigado. Congratulações. Iracema, queria sua saudação também, minha amada. Missionário. Eu disse anteriormente, assim que eu cheguei, eu louvo a Deus por essa oportunidade da gente ouvir os missionários, aprender com eles, ver as suas experiências e crescer com as experiências dos irmãos. E a minha oração é que nós somos missionários e que nós desenvolvamos o que é nosso ser missionário. Nós somos missionários, temos que desenvolver e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para falar do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós aproveitemos essas oportunidades que surgem, né? E não nos calemos de falar. Eu agradeço a Deus por estar aqui e ouvir os nossos queridos. Já vi que o reverendo Leonardo tem uma Manuela, uma esposa muito linda. Que Deus abençoe esse casal. É muito bonita. Obrigada. Deus abençoe grandemente vocês, viu? Privilégio, Gilson. Obrigada, viu, pelo convite. Irmãos, como já é do conhecimento dos amados, nasceu no coração da Confederação Sinodal, através do nosso irmão Maurício, que nasceu no coração dele, o objetivo de tornar conhecido o trabalho missionário a nível nacional, que é aquilo que eu sempre falo toda vez que a gente reúne. Bate alguém na porta e a gente está ajudando para a missão. Não é que esteja ruim a gente ajudar outra instituição, mas temos que começar, se formos ajudar, começar pelos de casa. Só que o povo nosso não conhece o trabalho de missões nacional ou o trabalho de missões da Igreja Presbiteriana. E o objetivo da confederação nossa é tornar conhecido. Já tivemos aqui a oportunidade de ouvir o missionário de Varriçai, aqui no Rio de Janeiro, falando aos nossos homens. E tivemos também, na última vez, o irmão de reverendo Márcio de Rio Grande, que é lá perto do Chuí. Aí o pastor Antônio José resolveu fazer o desafio. Tá no Chuí? Então vamos para o Iapoque. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho a experiência aí, que vai ser coordenado pelo Maurício, com a supervisão teológica e histórica do reverendo Antônio José e o reverendo Rome, que estão sempre conosco. Então, para dar início, nós vamos começar com oração ao Senhor. E hoje, eu queria que uma pessoa que está sempre presente nas nossas reuniões, em todas as reuniões calada, e a gente vai fazer a pessoa falar hoje. Ouviu, Gisele? Hoje quem vai orar é você, esposa do nosso irmão seminarista Maurício, vice-presidente da nossa sinodal. Ora para a gente, Gisele, por gentileza, libera seu microfone. Obrigada, querido. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus querido, estamos aqui para pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas faltas, Senhor, na Tua presença. E pedir que o Senhor venha estar abençoando essa reunião, que nós possamos aprender mais um pouquinho, Senhor, conhecer mais um pouquinho do trabalho missionário, Senhor, e que o Senhor venha colocar mais amor, Senhor, mais carinho e dedicação em nossos corações e nossas vidas, Pai,
para o teu serviço. Abençoando, Senhor, também o missionário que vai falar e todos que vão comentar nessa noite, que possamos aprender um pouquinho mais sobre o campo missionário. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. A coordenação está contigo, Maurício. Daqui para frente. Amém, meus amados irmãos, sem mais delongas, a todo mundo apresentado, já oramos, estamos abençoados com a graça de Deus. Queremos conhecer, de fato, a experiência missionária nesse maravilhoso estado que Deus tem dado a graça do reverendo Leonardo, ser o servo do Senhor presente ali. Meu querido irmão, queremos ouvir de você, do Senhor, aquilo que Deus tem falado, feito através da sua vida. Meu irmão, como que o Senhor chegou, como foi a sua vocação, como que começou essa caminhada de evangelização? Fala um pouco da sua vida, meu irmão. Quem é você, da onde você é? Legal. Primeiramente, queria agradecer o convite também de todos vocês aí, pela oportunidade de estar participando, né? Eu sou Leonardo, né? Nasci em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e cresci na igreja presbiteriana desde sempre, ali indo com a minha mãe, né? E meus irmãos. Meu pai é católico até hoje, mas minha mãe sempre foi da presbiteriana e sempre levou a gente também na igreja, e a gente cresceu, então, num berço evangélico, eu e meus irmãos. Aos 12 anos, eu digo que foi onde eu me converti e também me senti chamado por Deus para o ministério pastoral, né? E foi quando eu tive o contato com o meu pastor, o pastor Knight, que é pastor da igreja onde eu cresci, e ali ele me deu todas as diretrizes, a gente esperou, a gente orou, e ele foi cuidando de mim até então, quando eu tinha 19 anos, e aí eu fui para o seminário. Eu estudei no Seminário Presbiteriano do Sul, que fica em Campinas, interior de São Paulo também, e ali passei meus 4 anos, me formei ano passado. Nesse tempo eu tive também trabalhando como seminarista na igreja de Jacareí, onde eu conheci a Manuela, que a Manuela também, na verdade a Manuela nasceu em Jacareí, no interior de São Paulo, e ali ela se desenvolveu também, viveu a vida dela junto com os pais dela ali também na igreja. E quando eu comecei a trabalhar como seminarista ali, que eu conheci a Manuela, a gente começou a namorar, ficamos noivos, e aí ano passado ela tinha ido trabalhar na Alemanha. E aí foi o tempo também, o último ano de seminário sempre é um ano muito corrido. E aí, além das coisas do seminário que tem para fazer, a procura de campo e tudo mais. E aí eu comecei a falar, Manu, ano que vem, no caso seria 2020, que é esse ano, eu falei assim, a gente precisa ver o que vai ser da nossa vida, o que a gente vai fazer, vamos começar a orar, então, saber onde a gente tem que ir, onde Deus quer que a gente esteja. E a gente começou a orar, comecei a conversar com alguns pastores sobre campo, e aí até que chegou mais ou menos lá em junho, julho, falei assim, olha, vamos conversar com a JMN. A JMN está aqui em Campinas, vou falar com o capelão me leva lá na JMN, a gente conversa com o pessoal, e aí a gente sabe um pouco mais do trabalho deles também, o que eles estão fazendo e as oportunidades. Ok, aí a gente orando, falei com o capelão do seminário me levou, eu e mais alguns colegas da minha turma, a gente foi para a JMN, conhecemos o trabalho, até que eu passei por todo o processo da JMN, né? Fui aceito, e aí hoje o supervisor de campo, Mariano, reverendo Mariano, me ligou e falou, Leonardo, tem como você vir para cá? E a gente tem uma proposta de um campo para você. Aí eu fui, aí eu tô sentado na mesa, ele falou assim, o campo é aqui, ele apontou no mapa. Aí eu fui olhando, só o dedo dele lá em cima, ele falou, Oiapoque. Aí deu assim, fiquei meio assustado de início, né? Ele falou assim, é o Oiapoque. Daí ele falou um pouco das dificuldades que tinha no Oiapoque. E aí eu falei assim, pastor, posso ter um tempo para pensar? Conversar também com a minha noiva, né? Na época a Manuela era minha noiva, falei, conversar com ela, ano que vem, a gente vai casar esse ano ainda, a gente casou em dezembro de 2019, e aí para ela também ter uma noção de como vai ser, afinal de contas ela está na Alemanha, né? E é um país bem desenvolvido, está à frente muita coisa no Brasil. Posso conversar com ela? Ele falou, claro, pode, vocês têm que conversar mesmo, tem que ser alguma coisa do casal, enfim. Voltei para o seminário, liguei para a Manuela, videochamada, e falei, Manu, seguinte, a gente tem um campo. Ela falou, ela ficou feliz, entusiasmada, eu falei assim, mas o campo é esse. Aí ela também assustou de início, daí eu comecei a falar, Manu, mas assim, se você não quiser, tudo bem, por mim, tudo ok,
eu sei que você está num campo bem legal, e, né, no campo, você está morando num país bem legal, Alemanha, tem tudo, tá bem desenvolvido, tudo mais. Então, se você falar para mim assim, ok, a gente vai orar, Deus vai direcionar, Deus vai mostrar. E aí ela falou assim, daí ela começou a falar, falou, não, por mim tá tudo bem, eu aceito, onde você vai eu vou. Eu falei, Manu, pensa bem, né, é Alemanha. Ela falou assim, ela virou e falou assim para mim, Leonardo, é uma coisa, eu vou te falar, você tá mais com medo por causa de mim ou de você? Aí eu tomei um tapa na minha cara, né, e aí eu falei assim, não, então tá, vamos lá, vamos pegar esse desafio. Aí eu voltei na JMN e falei assim, reverendo, nós vamos aceitar esse desafio. E aí eu aceitei o desafio com ele, né, e a JMN, e aí 5 de dezembro nós casamos, tivemos tempo também de lua de mel, de preparo também para vir para o campo, e em janeiro nós chegamos aqui no Oiapoque. Nós chegamos no Oiapoque no início de janeiro, né, meio de janeiro mais ou menos, e aí sem conhecer nada, descemos na rodoviária sem saber muita coisa, se era o Oiapoque mesmo. Eu nunca tinha vindo para o norte, e a primeira vez foi para ficar, para morar, e aí pisei na rodoviária, eu olhei, não sabia muita coisa, e aí cá estamos já há algum tempo, alguns meses aqui no Oiapoque. A nossa igreja, ela tem 44 anos de congregação. Desde o seu início, ela é um campo da Junta de Missões Nacionais, né? Ela começou, inclusive, por um sargento do Exército que morava no Rio de Janeiro, que ele foi transferido aqui para uma base do Oiapoque, e ele era presbiteriano. E quando ele chega aqui no Oiapoque, ele vê que não tinha nenhuma igreja presbiteriana, ele conversa com o presbitério de Macapá, para que o presbitério mandasse um obreiro para começar um trabalho, alguma coisa assim. O presbitério entra em contato com a junta manda um obreiro, o obreiro chega aqui no Oiapoque, em 1979, e aí começa todo o trabalho. Era num outro bairro. Hoje a nossa congregação é no centro da cidade, mas ela começou num bairro bem distante aqui, chamado Clevelândia. Até hoje não é bem desenvolvido ainda esse bairro, né? Tem só casas praticamente. E quando a gente olha as fotos aqui do início do trabalho, também era só casa e chão de terra. Começou ali o trabalho, e aí até que alguns anos depois compraram o terreno aqui no centro da cidade, e o trabalho começou a ser desenvolvido há 44 anos atrás. Desde então tem passado muitos obreiros por aqui, até comento com o pessoal da junta, às vezes a dificuldade do campo, né? Porque quando a gente chega aqui, o antigo pastor, o reverendo Paulo, falou assim para mim, olha, quando você chegar aqui, você vai ver que não tem condições de me dar internet. Até então, eu acreditava, porque era o reverendo que estava falando para mim, mas a gente não entende muito bem o que é não ter internet. Aí eu falei, tudo bem, não deve ser nada assim demais. Quando eu cheguei aqui que eu vi, por exemplo, a gente tem meses que não conversa com a junta ou com as nossas famílias, porque a internet não funciona mesmo, se chove, esquece, sinal de telefone também não é muito bom, então não dá às vezes nem para ligar para a pessoa aqui da cidade, e aí a gente começa a ver esse tipo de dificuldade. Por exemplo, as questões de alimento também são muito caras, e aí uma uva mais ou menos custa R$ 30 o quilo, e por aí vai. Então a gente chega aqui no campo, a gente viu todas essas dificuldades, enfrentou, né? A gente está enfrentando, está passando por isso. Nossa igreja tem 44 anos, hoje com 23 membros. 23 membros não, na verdade tem 23 pessoas que participam. 4 famílias são membros comungantes aqui da nossa igreja. Até por causa dessa questão, porque muitas pessoas que chegam aqui no Oiapoque, elas chegam, mas são concursadas. Então, elas chegam aqui na cidade, veem a dificuldade da cidade e já pedem transferência. Então, elas acabam ficando mais ou menos 1 a 2 anos aqui na cidade e vão embora. Então, a dificuldade até de transformar a igreja, uma das dificuldades são essas, né? É a questão dos membros, porque assim, o pessoal chega aqui na cidade e eles não querem ficar, pedem transferência e vão embora. Tem muita igreja evangélica aqui na cidade, né? Inclusive, até quando a gente chegou, o táxi tinha uma Bíblia aberta no carro. Você vai em qualquer mercado, está tocando uma música gospel. Qualquer restaurante você vai, toca uma música gospel. Então, tem muita igreja pentecostal aqui, né? Uma igreja católica apenas, aqui na cidade, e a igreja reformada, a única é a nossa, a igreja presbiteriana. E a mais perto de nós aqui fica mais ou menos a 13 horas de distância, que fica em Macapá. Então, até os nossos
membros aqui não têm muita oportunidade de ter contato com outros presbiterianos, né? Até há um tempo atrás eu participei de uma live, né, uma videoconferência com o pessoal da OMP, da Nacional, e eu tive a oportunidade de colocar um dos nossos meninos aqui, né, para tocar. E ele ficou muito contente, ele falou que nunca tinha participado, nunca tinha tido esse contato com outros jovens presbiterianos. Então, essa também é uma dificuldade, eles não têm muito contato com outras pessoas que são presbiterianas, né? Então, até porque nós somos a única igreja reformada e a única igreja presbiteriana aqui na cidade. Então, esse é um pouco da nossa igreja. A gente tem aqui 23 membros, mais ou menos, 4 membros comungantes, né? O resto são essas pessoas que vêm, não querem pedir transferência porque sabem que já vão embora, ou só vêm para participar porque querem ter uma igreja, às vezes são de outra igreja, batista, na cidade delas, alguma coisa assim. Mas quando elas chegam aqui, não tem, às vezes, uma batista legal para elas participarem, participam da nossa. Mais ou menos um pouco disso. Eu percebi na sua fala, e agora lembrando também do nosso outro encontro com o missionário lá do Rio Grande do Sul, essa dificuldade que as pessoas têm de fincarem estacas, né? E o nosso irmão lá do Sul também comentou isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu querido. Você sente que o povo daí onde você está, o povo local, que é aquele que precisa ser alcançado, né? Eles têm alguma dificuldade com relação a esses irmãos que vêm e vão? Quer dizer, como é um local também onde, como você mesmo falou, vem muita gente de fora, eles sentem uma dificuldade de relacionar-se com essas pessoas que vêm de fora, já que são pessoas de passagem? Você sente isso no povo local? Não, até que não. Eles abraçam muito bem o pessoal que chega, porque acho que eles até estão acostumados. Inclusive, muitos da nossa igreja não são do Oiapoque, né? Só que eles casaram, tiveram filhos e permaneceram aqui. Então, a gente tem gente do Maranhão, a gente tem gente de Belém, que é membro comungante da nossa igreja. Então, por eles já serem de fora também, eles abraçam muito bem as pessoas também que são que vêm, né, para a nossa igreja, que são de fora. O único problema é que eles começam a ter vínculo. Quando eles começam a ter vínculo com essa pessoa, logo essa pessoa vai embora. E isso acaba desanimando eles. É o que eles falaram, chegaram já a falar. Então, acaba desanimando, ficam tristes, que a gente começa a ter um vínculo, e quando a gente começa a ter uma amizade, uma intimidade com a pessoa pega as coisas e está indo embora. E aí a gente tem que começar tudo de novo com a próxima pessoa que vem, e aí isso acaba desanimando. Inclusive, é um dos motivos até que muitas pessoas que são membros, às vezes, acabam indo embora, né? Até eu estava olhando a ata da igreja um tempo atrás, a gente via que tinha muitas pessoas aqui, né? Por exemplo, só para você ter uma noção, teve um pastor aqui, o único pastor que permaneceu aqui 12 anos, né? O resto sempre foi 2, 1 ano, no máximo 3 anos que ficaram aqui. O único pastor foi esse do Maranhão, que ficou 12 anos aqui no Oiapoque. Nas fotos e ata, a gente vê que tinha muita gente. Só que daí, quando ele foi embora, uma parte foi embora também, né? Com ele, que às vezes acaba acontecendo isso, mas uma outra parte acabou desmotivando. Por causa dessa questão que pastores vêm, mas logo vão embora, e por causa da questão também que os membros vêm, só que por eles já não quererem ficar, eles já sabem que vão ficar 1, 2 anos, também vão embora. Então isso acaba desmotivando. Fala, nossa igreja tem uma grande rotatividade, as pessoas não permanecem, a gente não acaba criando vínculo. Então essa é um pouco da dificuldade que nós temos aqui, né? Eles não têm problema de abraçar, mas o problema é o depois, né? Então, a gente cria intimidade e o pessoal começa a ir embora. Eu estou fazendo essa conexão, né, com outro missionário que a gente conversou mês passado, porque a percepção, né, que fica muito clara nessas 2 lives que a gente teve, aqui os irmãos que participaram da outra podem também opinar sobre isso, é da necessidade de fazer no campo missionário uma questão de, não de apenas um tempo, né, de vida, mas gastar a vida no campo, né? Talvez essa seja uma das barreiras que nós, como igreja, tenhamos que aprender a vencer, né? Quer dizer, nessas 2 lives que a gente teve, isso fica muito bem claro, né? De que é preciso não apenas ir ao campo missionário, mas querer realmente se dedicar àquele campo, né? Por um bom tempo, né? E isso dá a impressão que realmente tem sido a dificuldade
talvez maior, né? Como você mesmo comentou, vários passaram, aquele que ficou mais tempo consegue realmente, né, um trabalho mais profícuo, né, e tudo mais. Então, eu acho que é muito a aprender nesse sentido. Reverendo Homer, quer fazer uma pergunta, meu irmão? Sim, eu acho que existe uma pequena diferença, e aí o Leonardo me ajuda aí nessa comparação, né? Porque já que estamos do Oiapoque ao Chuí, na verdade do Chuí ao Oiapoque, né? A palavra que foi colocada lá é que no Rio Grande nós temos um público, uma comunidade muito tradicional, uma comunidade que leva tempo para aceitar pessoas de fora, né? E os que vêm de fora, que normalmente vêm por serviço militar ou coisa assim, eles vêm para um período temporário. Então, é natural, o que foi falado pelo pastor Marcos, aliás, tem que falar com o K lá, né, o diretor lá de Campinas, que está de parabéns, né? O Marcos era de lá, agora o Leonardo também, né? Campinas para o mundo, né? Mas é interessante que ele colocou a visão de uma cultura, uma comunidade que espera alguém que venha para pastorear e crie vínculos permanentes, né? Mas por causa do povo, eles compreendem que quem vem, presta um serviço e vai. Eu estou entendendo que a realidade do Oiapoque é um pouco diferente, no sentido, primeiro, de ter uma cultura bem receptiva, no sentido de que as pessoas que chegam, elas chegam e são aceitas com uma certa tranquilidade e parece que até tem uma facilidade de se criar vínculos, né? Porém, o motivo da saída não é, digamos assim, um fim de trabalho, é um desejo de procurar, digamos assim, um lugar melhor, procurar uma melhor infraestrutura, que deve existir também no próprio povo, né? Eles devem, por exemplo, na adolescência, na juventude, quando chega numa fase em que começa a ter uma possibilidade de ascensão profissional, talvez eles pensem em sair também, né? Dentro dessas duas situações, eu vou fazer duas perguntas. A primeira, como é que é começar um ministério, começar uma vida conjugal, né? Começar dentro deste contexto, sabendo que vocês estão se dedicando a investir, e eu gosto de pensar assim, independente de quanto tempo Deus vai deixar vocês aí, neste momento vocês estão investindo a vida de vocês para abençoarem este local. E que muitas pessoas elas vão desejar sair na primeira oportunidade, né? E vocês estão desejando ficar para gerar vidas. E a outra questão, eu penso muito em algumas cidades do interior que a gente tem que ter uma visão de ministério um pouco diferente do que seria um sucesso ministerial. Em alguns contextos, a gente entende que o ministério bem-sucedido foi aquele que a igreja cresceu. Mas quando você convive num contexto em que as pessoas, elas, quando têm uma oportunidade, se retiram, muitas vezes o sucesso ministerial não está no crescimento da igreja, mas na quantidade de pessoas que, passando por aí, encontraram em Jesus a sua salvação, a sua esperança, e saíram para abençoar outras igrejas. Talvez na ata você vai ter um monte de pessoas que são fruto do trabalho no Oiapoque, mas que estão espalhados para o Brasil afora, né? Ou seja, é um trabalho de grande sucesso, de grande efetividade, mas que não tenha, talvez, o mesmo nível de crescimento dos demais. Então, as duas perguntas básicas seriam essa. Como é que é começar uma família, começar um ministério em um local que talvez não te dê tantas esperanças de crescimento? E como você vê o sucesso do seu ministério, a efetividade da visão, da vocação de Deus, dentro deste contexto? É interessante essas duas perguntas. A primeira, até, as pessoas pensam é fácil, né, começar um ministério, principalmente um casamento, da maneira que a gente está vivendo como missionário. É bom, é agradável, é prazeroso, que a gente está dentro, obedecendo aquilo que Deus tem proposto para nós. Mas as dificuldades são imensas. Algumas vezes a gente já pensou em desistir e falar assim, ano que vem a gente não quer ficar, a gente quer ir embora. Porque quando a gente chegou aqui na cidade, a cidade, quem vem para cá vai perceber um pouco que ela é um pouco suja, né? Tem muitos buracos, então tem muito rato, tem muito bicho. Quando a gente chegou na nossa casa, tinha muito rato. Então a gente chega em casa,
A gente chegou, era de manhãzinha, ok, a gente saiu, foi fazer as coisas, conhecer a cidade, a gente entrou, aí de repente a gente entra em casa e vai descansar. Enfim, vamos descansar da viagem, né? 12 horas dentro de um ônibus, mais a viagem de avião, e não foi tranquilo o ônibus, né? Porque é escuro, fica balançando, a estrada não é boa. A gente chegou, foi descansar. Daqui a pouco, a gente começa a ouvir barulho. A gente vê uma coisa passando embaixo da geladeira. E fala, o que é isso? Aí, daqui a pouco, a Manuela vê um outro animal passando também ali. Aí falou, oh, meu Deus, é rato. E agora? Vamos matar. Ok, matamos o rato. No dia seguinte, tem mais alguns ratos em casa. A gente pensa assim, olha, vamos embora. E aí a gente começa a ver essas coisas da igreja, né? Por exemplo, a gente tinha uma irmã aqui na igreja, que ela já era da época do outro pastor, e a gente foi entrar em contato. Ela não estava vindo na igreja. A gente entrou em contato com ela. Falei assim, tudo bem, eu sou o novo pastor da igreja, né? A gente queria conhecer você, tomar um café. O que você acha? Não quero te conhecer. Não quero falar com você. Por enquanto, não. Eu falei, ok, tudo bem. Aí já fica meio desanimado, né? Você está começando, correndo atrás das pessoas, a pessoa vira, não quero falar com você, não quero tomar um café com você. Aí isso já dá um baque, dá um desânimo também. Aí eu sento, converso com a Manu, a gente ora, a gente se entristece, tudo isso acontecendo, vai e vem, e a força vem do Senhor. Né? Tem dia que a gente está desanimado, tem dia que a gente fala assim, poxa, não tem uma internet, faz tempo que a gente não vê um Netflix, faz tempo que a gente não tem shopping, a gente não vai num shopping, né? Tudo bem que tem a pandemia, mas estou falando, caso não tivesse, a gente não vê um shopping, a gente não vai, não consegue ver um Netflix por causa da internet, tem dia que a gente não consegue nem falar com nossos pais, tem dia que a gente fala assim, poxa, dá vontade de ir embora. Aí a gente ora, né? Quando a gente está desanimado, a gente começa a orar, para Deus, renove nossos ânimos, porque as coisas estão difíceis. A igreja, por exemplo, 44 anos, você olha para a história da igreja, vê que tem 44 anos, ela nunca se transformou em uma igreja, isso às vezes desanima também, embora a gente saiba às vezes que o ministério da igreja talvez seja esse, falar do evangelho para as pessoas creem e vão embora, vão espalhando o evangelho para onde elas vão passando. Mas você olhar e ver que, às vezes, por exemplo, ontem a gente voltou com nossas reuniões de oração. E aí eu marquei, combinei, já estava falando na igreja, nos cursos que a gente está tendo, já voltamos também, né? E aí eu fui, tomei meu banho, arrumei, fui para a igreja. 7 horas mais ou menos, nossa reunião era 7h30, 7h20 nada, 7h25 nada, 7h30 nada. Tava eu e a Manuela só. A reunião de oração foi eu e a minha esposa, não tinha mais ninguém na igreja. Aí a gente vai falar assim, dá um desânimo, né? A gente está fazendo as coisas, está ligando, às vezes a pessoa não quer falar com você, você faz a reunião, a pessoa às vezes não aparece, a gente sai para evangelizar, convida as pessoas falam, nós vamos, não aparece, já tem uma outra igreja, tem um outro compromisso, enfim, essas coisas às vezes desanimam, mas o que a gente sabe é orar, Deus vai renovar os ânimos. As dificuldades são enormes, né? Igual estou dizendo aqui, mas tem sido muito bom para nós. A gente chega a conversar e fala, nós crescemos muito com Deus, porque aqui a gente aprende a depender de Deus. É fácil, a gente não precisa de determinadas coisas. A gente precisa do Senhor, o Senhor que renova a alegria, o Senhor que dá alegria. Então a gente tem aprendido a crescer e confiar muito em Deus. E como casal também a gente tem crescido. Né? Talvez se a gente estivesse em São José, ou Jacareí, São Paulo, a gente não cresceria tanto, né? Porque a gente tem às vezes um atrito aqui, é só eu e ela e Deus ali na oração para resolver. A gente não tem ninguém para falar, aconselhar, eu e ela como ter resolver. Estamos passando dificuldade, somos eu e ela que vamos ter que nos virar nessa dificuldade. Está desanimado, sou eu e ela. Então nós crescemos muito como marido e mulher, mas nós crescemos muito também na questão ministerial. A gente tem crescido muito, aprendido muito a confiar em Deus, saber que nós podemos fazer as coisas, mas quem dá o crescimento à igreja é o próprio Senhor, e se Ele não quiser, as coisas estão indo conforme estão querendo, e nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a parte, mas o Senhor vai dar um crescimento espiritual e também de quantidade para a igreja. Né? Quer falar alguma coisa? Eu gostaria de pedir para o reverendo Antônio José compartilhar também um pouquinho com você, meu irmão, porque eu creio que é uma história meio parecida. O reverendo Antônio José, quando se formou, logo depois também avançou pelo campo missionário, não foi, reverendo? Então, logo casou também, né, novinho, avançou pelo campo missionário, lá na Amazônia, não foi, meu irmão? E o que o senhor teria para falar para o nosso querido reverendo Leonardo aí, em termos de o incentivar nesse trabalho inicial como casal e como missionário, né? Está mudo, reverendo. Sim, eu não vou fazer perguntas, eu creio que temos aqui 2 psicólogos, eu e o reverendo Homer,
E gostei muito da fala dele, do que perguntou o Reverendo Romer. E, Leonardo, eu tenho algumas ideias que penso sobre esse assunto. Quando o Reverendo Romer mencionou a questão de acolhimento, tem muito a ver com o que é chamado de background, né? O povo do Sul tem origem europeia, né? Então, ou seja, o europeu é chamado na antropologia de untouchable culture, culturas não tocáveis, não gostam de se abraçar, não, e assim por diante. Então, o povo do Rio Grande do Sul já tem essa compreensão de não acolher bem quem chega. Mas eu morei no Pará por vários anos, eu e minha esposa, então, e conheço bem aquela região toda do Brasil, do norte do Brasil. Viajava muito. Meu campo missionário, quando eu cheguei lá, era 1.200 quilômetros, eu sozinho, num espaço de 1.200 quilômetros, tomando conta de 22 congregações sozinho. Mas eu já percebi que o paraense, o amazonense, o roraimense, o rondoniense, o acriano, e assim por diante, e certamente onde você está também, no Amapá, amapaense, o povo do norte é acolhedor. Então, eles são afáveis, são acolhedores. Eles abraçam você no primeiro dia que você chega. Então é importante compreender isso. Eles são afáveis, são acolhedores. Diferente do Sul, o povo do norte do Brasil é acolhedor, né? Agora, outra coisa importante, Leonardo, que eu percebo, que eu cheguei lá, eu percebi, que as pessoas vão começar a se entregar, a se abrir mais ao pastor quando compreender que nele existe aquela ideia de pertencimento. Dizer, o pastor vem, vai embora daqui a 2 anos, vou me apegar ao pastor, não. Então, eu percebo que qualquer igreja que o pastor entra com data de validade, ninguém se apega. Ou data de validade que o pastor quer ir embora, ou data de validade porque tem liderança e não quer que o pastor fique muito tempo. Pode ver que igreja que o pastor roda demais, as igrejas sofrem muito. Igrejas de ministério mais longos são mais abençoadas, né? Mas em igrejas que o pastor já tem data de validade é terrível para o pastor e para a comunidade. Quando começa a criar um vínculo, o pastor foi embora. Então, ou seja, assim também no que tange ao campo missionário. Se o povo da igreja perceber que o pastor que o missionário chegou com data de validade, eles não vão querer ficar na igreja. Mas eles disseram, não, ele veio para ficar. Ele pode ir embora, mas ele veio com o coração de permanecer, de criar raízes. Isso é muito importante para o missionário. Muito importante. Eu percebi que nos anos que eu fiquei lá com minha esposa, as pessoas diziam, pastor, você vai embora? Eu disse, não, eu vim para trabalhar. Porque tem gente que fica passado por lá, só ficou 1 ano. Até o Elis Medeiros, amigo meu, que está lá no Artiés. Ele passou muito pouco tempo lá, foi embora. Quer dizer, ele trabalhou em Itaituba, lá no campo que eu estava, mas depois foi embora. Aí eu cheguei, pastor, o senhor chegou para ficar? Sim, eu cheguei para ficar. Cheguei para fazer trabalho, plantar a igreja, vim aqui para minha esposa, para amar vocês e trabalharmos juntos. Pastor, conta com a gente. Então, eu queria que você e sua esposa, até o fato de você contar essa história, nem sabia, foi eu que sugeri o seu nome, Manuela, nem conheci vocês, foi eu que sugeri para a confederação convidar vocês. Eu fui olhar, eu tenho todo isso, todos os funcionários da junta, aí eu olhei para o Leonardo e Manuela, vou sugerir para que eles convidem para serem entrevistados. Então, eu não sabia a história de sua distinta esposa, né? Eu, o Reverendo Romer, e Maurício, Gilson, todos aqui ficamos admirados, porque a Alemanha é o país mais rico da Europa. É a renda per capita mais alta da comunidade europeia, né? E, de fato, quem está sustentando a comunidade europeia é a Alemanha, né? Então, sair da Alemanha para ir para o Oiapoque tem que ter paixão missionária, tem que ter amor pelo Leonardo, né? Pelo marido e amor por missões. Até mesmo quando ela falou, não, eu vou com você para onde você for, eu senti, Manuela é uma Ruth. Dizendo para Noemi, né, onde fores, irei eu, né? Então, quem diz isso ao marido é uma missionária. Minha esposa trabalhava no banco lá no Recife. Eu disse, vou para o campo missionário. Eu estou saindo do banco agora mesmo. Pedi demissão do Banco do Nordeste para ir para o campo missionário comigo. Então, ou seja, quem é chamado como missionário, a gente percebe isso. Então, eu estou admirado. Olha, estou admirado com a sua história. E eu concordo com o Reverendo Romer, eu estou feliz no Seminário do Sul. Estou feliz, sabe?
Porque já 2 missionários que a gente convida que estudaram no Sul. Sabe por quê? Quanto mais eu percebo que quanto mais missionários, ou seja, eu fico até preocupado com os seminários que dão ênfase demais em teologia, porque aqueles se apegam demais à teologia, à abstração teológica, não cria paixão missionária. A pessoa sai de seminário, ele não quer ir para o campo missionário, ele quer fazer mestrado, doutorado imediatamente no jumper, né? Então, o sonho de quem tem alguns seminários não é ir para o campo, é ser doutor em teologia. Então, ele está apaixonado só pelas letras. Eu fico preocupado com esses seminários que não criam paixão missionária. Então, não é o caso do nosso seminário. No Roma tem paixão missionária aqui. E eu não sei quem é o diretor do Seminário do Sul, mas estou feliz em ouvindo o Carlos Machado. É um conhecido. Conhece ele? Conheço muito. A gente tem uma grande amizade. Então, e realmente a gente sente essa paixão pela teologia pastoral, pelo trabalho missionário. É bom ver isso, viu? Por isso que o Seminário de Campinas está enviando missionários para o campo. Então, Leonardo, eu creio que eu estou admirado. Estou realmente admirado ouvindo sua história, porque eu vejo que você e sua esposa foram para o campo por paixão. Eu creio que, com o passar do tempo, vocês estão muito novinhos ainda. Eu cheguei no campo também muito novo, eu e minha esposa. Mas eu percebi que, com o passar do tempo, o povo vai começando a amar o pastor e até a vizinhança, os vizinhos aos poucos. A melhor coisa que eu sugiro para você, Leonardo, antes da conversão, é diálogo e criar vínculos de amizade com o povo. Teve gente lá, minha esposa sabe disso, que veio para Cristo numa pescaria. Eu criei um programa de rádio lá na Altamira, programa Cristo a Solução, da Rádio Jornal, que era a rádio mais potente do sul do Brasil, do norte do Brasil. E o Iranzo Lisboa, que era português, o diretor da rádio, eu soube que o senhor gosta de pescaria. O senhor vai pescar comigo um dia? Vou. Fui pescar com ele, passei a noite toda pescando com ele. Ele não perguntou nada da religião. Na última semana, o senhor de que igreja? O senhor da igreja presbiteriana. Muito bom. Terceira semana, como funciona a igreja presbiteriana? E hoje eu sei que ele é presbítero da igreja. Então, ou seja, uma coisa importante, Leonardo, não fique preocupado em distribuir folheto, panfletar imediatamente, sem um pouco te conhecer. Comece a criar vínculos de amizade com a vizinhança, com o açougueiro. Eu fiz isso quando cheguei, com o padeiro. Tudo bem, como vai? É um prazer conhecer o senhor. E cheguei aqui há pouco, sou missionário, precisou de mim. Então, uma coisa que eu sugiro, eu fiz lá, quando cheguei lá, eu procurei o prefeito da cidade. Fui lá e disse, olha, eu sou missionário da cidade pequena, Altamira, sou missionário da IPB, ele nem sabia o que era IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, estou morando aqui. Então, e quando cheguei lá, foi no INCRA, não é? Começamos lá no INCRA, fui lá no INCRA perguntar a direção do INCRA, porque eu comecei no lugar que não tinha prefeitura, quem ia governar a cidade era o INCRA. Aí fui lá na direção do INCRA, aí falei com o engenheiro, quem é o senhor? Ele pensou que eu era garimpeiro, que estava atrás de terra, ou era grileiro. Eu disse, não estou vindo atrás de terra, eu sou missionário. E eu que dizer ao INCRA que cheguei aqui, o que precisar de mim, eu estou aqui. Sou missionário da Igreja do Brasil. Se precisar de alguma coisa, precisar de tiver alguma reunião, precisar de uma oração, eu venho. Então, ou seja, pode parecer que está fazendo mico, mas são portas que você vai abrindo. Então, e se identificando aos poucos, procurar o prefeito, procurar uma audiência. Senhor prefeito, estou aqui também como cidadão de Oiapoque. O que o senhor precisar de mim, o senhor pode contar comigo. Então, criando esses vínculos inicialmente. Eu estou admirado com a sua... Ia falar? Quem ia falar? Alguém ia falar? Eu ia falar Sim. Eu ia falar que, inclusive, quando eu cheguei aqui também, eu fiz a mesma coisa que o senhor. Fui conversar com a prefeita, participei da Câmara dos Vereadores, conheci o pessoal, o vereador, estava fazendo amizade com um chaveiro que mora aqui perto de casa, e já foi no culto. Muito bom. Muito bom. Isso é um excelente, como diz em inglês, good start. Excelente começo, viu? E você, Leonardo, se alguém perguntar, eles vão perguntar algum dia, pastor, o senhor vai embora? Então, porque quem é ovelha, que tem aquela compreensão de pertencimento. Eu pertenço ao meu pastor me pertence, né? Aquele versículo, sou do meu amado é meu, né? Então, ele é meu pastor, ele veio para ficar. Então, se eles perceberem isso em você, Manuela, que vocês estão aí com o coração na obra, no reino,
Aos poucos eles vão chegando, vão abraçando. Você pode ver que você disse que o pastor ficou 12 anos, devia ter muita gente na igreja. Então, Leonardo, eu não te pergunto, mas eu queria motivá-lo, dizer quanto com minhas orações e você, o fato de estar aí no campo missionário, lá no Oiapoque, né? E eu desejo de todo meu coração que Deus muito o abençoe. Eu não sei, eu ia fazer uma pergunta, mas eu não sei se caberia bem. A proximidade do Oiapoque com a Guiana Francesa, se já apareceu algum dia aí, pessoas da Guiana visitando a sua igreja, mesmo como visitante, algum dia já apareceu? Não, é perto, mas até agora não apareceu ainda ninguém. Tem uma senhora que é brasileira, que é presbiteriana, e na Guiana não tem. Ela está para vir aí na igreja, mas ela não apareceu ainda. Sabe o que eu queria sugerir? É uma mera sugestão, viu? É uma sugestão muito simplista, mas interessante. Você pegar a igreja presbiteriana tem as principais doutrinas da igreja presbiteriana. Você pediu a sua esposa que fala alemão, eu pedi a alguém que fale francês para passar uma pequena informação o que é a igreja presbiteriana em francês. Porque então, se algum dia aparecer, serve até para distribuição para pessoas de língua francesa. É interessante. Quem somos nós, né? Somos a igreja presbiteriana no Oiapoque e está a explicação também em francês. Seria muito interessante. É verdade, não tinha pensado nisso. Como meio evangelístico. Seria muito interessante. Leonardo, deixa eu aproveitar a sequência do Dr. Antônio José aqui, né? E te fazer uma pergunta. Você disse que tem muitas igrejas pentecostais, uma igreja católica, né? E a igreja presbiteriana é a referência reformada, mas a única também, né? Mas o que mais caracteriza a religiosidade do povo no Oiapoque, em termos de religiosidade geral, e como que eles veem a presença evangélica na cidade? Não, a maioria, até essa última pergunta, a maioria se denomina evangélico, né? Eles não veem muito assim bem a igreja presbiteriana, né? Inclusive alguns pastores falam mal da gente, né, para os seus membros. E o que mais predomina da religiosidade, a questão que o pessoal participa muito, na verdade, aqui nas igrejas pentecostais, é mais pelo fato da prosperidade, da teologia da prosperidade, ou revelação. Tem até uma igreja aqui que fica na BR, que ela, meio-dia, tá um sol aqui que queima qualquer um. E ela tá lotada, ela tá cheia, mas é sempre o pastor lê, às vezes, um texto, no entanto, aí esquece o texto e começa a dar revelação para todo mundo, e eles gostam, né, disso. Mas, às vezes, a nossa igreja é mal vista, até por causa, às vezes, os outros falam mal, né? Uma igreja que não tem... Já chegou a falar de uma igreja que não tem espírito. Leonardo, você falou que a igreja fica no centro da cidade. Já tem um templo próprio, casa pastoral? Já. Tem um templo próprio? Já. A gente... E a casa pastoral é contígua ao templo, ao lado do templo, mais distante? Não, ao lado do templo. A igreja, o templo fica do lado... no mesmo terreno, na verdade. Sim. Da cozinha da igreja dá para sair na casa pastoral. Ô, reverendo, há sociedades internas lá ou não? Não há. CP, essas coisas. Não. Inclusive, eles nem sabem o que é sociedade interna, né? Como eu disse, eu participei esses dias da live da OMP, e aí eu convidei um jovem para participar junto da live. Ele perguntou o que é o MP. Eles não sabem o que é o MP. Eu coloquei no boletim, né? Que a gente tem uma liderança aqui que vai trabalhar com os adolescentes. Sabe que eu já coloquei o nome de UPA. E aí eles perguntaram o que é UPA, pastor. Nós não sabemos o que é UPA. Aí eu tive que explicar para eles o que é UPA e as demais coisas, mas eles não têm noção do que é a sociedade interna. Eles são membros comungantes, participam da igreja, dão um dízimo, mas eles não têm muita noção do que é, na verdade, a igreja presbiteriana. Que é filho de pastor também, do antigo pastor, que ficou 12 anos aqui. Esse é o que mais tem noção do que é ser presbiteriano. Mas o resto participa, está vindo aqui no culto, ouve a mensagem, mas se você perguntar qualquer coisa sobre a igreja presbiteriana, ele não vai saber. E tem como fazer reuniões com os jovens ou com as senhoras? Ou não funciona, só mesmo aos domingos? Uma maneira de comunicar algo. Não tem. A gente tem
uns 3, 4 adolescentes, a gente está querendo começar com eles, até porque a nossa igreja é composta por maioria de jovens. Só temos uma senhora. Só que esses jovens são todos casados. Então, a nossa igreja tem na faixa etária de 20 a 30 anos, mas todos são casados e já têm filhos. E fica muito difícil deles participarem, porque eles trabalham, inclusive, o dia inteiro. Uns pegam às 7, saem só à noite, 7 da manhã, né, sai só à noite, voltam para casa. Então, fica muito puxado para eles, né? Inclusive, no nosso louvor, nós temos apenas uma pessoa que toca no louvor. Ela toca todos os domingos. Eu tenho incentivado outras pessoas a participarem. Consegui agora, hoje, inclusive, convencer uma menina a participar do louvor, que vai ajudar também, porque nós estamos sem louvor esses domingos, porque o rapaz, ele tirou férias do serviço, foi viajar, e aí não tem ninguém para tocar. Eu também não toco, infelizmente, eu só toco bateria, não toco violão, não toco nada, minha esposa também não. E aí eu estou colocando o hino, né? Mas aí hoje eu consegui convencer uma moça que vai participar domingo do louvor. Então já aos poucos a gente está conseguindo dar uns passos. Eu ia perguntar a você, você é muito jovem, sei que você é saudável, você e sua esposa, né? Mas diante das distâncias de Amapá eu conheço, já fui fazer até um casamento no Amapá, né? Fui fazer um casamento no Amapá, um campo missionário no Amapá. Mas eu ia perguntar, tinha hospital na cidade? Caso, Deus me livre, você adoeça, você e sua esposa, como seria? Tem, A gente teria que tirar você daí, como é que seria? Não tem. Eu peguei o coronavírus, né, agora. Um mês atrás, mais ou menos, né? Eu fiquei um pouco mal. E aí, era 1h da manhã, eu tava me sentindo muito mal, eu não conseguia dormir, a minha esposa falou assim, eu falei, amor, vamos pro hospital, eu tô passando muito mal, não tô conseguindo. Aí ela foi pegar para ligar para um táxi. Não tem táxi. Era mais ou menos 1h da manhã, não tinha táxi. Aí eu falei assim, vê com alguém da igreja, se alguém da igreja pode vir me pegar, alguma coisa assim, porque eu não conseguia andar, tava passando muito mal. E aí eu falei com alguém da igreja, falei para ela, ela começou a mandar mensagem para as irmãs da igreja, até que uma já tinha trabalhado na Secretaria da Saúde, e ela conseguiu uma ambulância para vir nos buscar. Ok, a gente foi para o hospital, chegando no hospital, tem um hospital, às vezes tem médico, às vezes não, mas é muito precário. Então o chão é muito sujo, o chão é cheio de sangue, água não tem, falta muita água, e quando sai é com barro, na maioria das vezes, e aí é mais ou menos assim. Aí quando terminou tudo, fui medicado para voltar. Era mais ou menos já 6h da manhã. Fiquei todo esse tempo tomando soro no hospital, fiquei até 6h da manhã. Vamos voltar. E eu falei, vamos procurar um táxi. 6h já deve ter um táxi. E ela tentando ligar para alguém. Não tinha. A gente voltou a pé, do hospital até em casa. Então tem essas precariedades. Tem hospital, às vezes falta médico. O hospital é muito sujo, cheio de sangue muitas vezes. Às vezes falta água. Tem uma irmã da igreja que foi fazer cirurgia essa semana. Só que teve que adiar, porque não tinha água no hospital. Então, tem essas questões, né? Muito precário. É uma realidade que as igrejas precisam saber, né? Os campos, que desafio tão grande, viu? É grande. Quantos mil habitantes tem o Oiapoque? 26 mil. 26 mil. Porque eu estou com abrir o mapa aqui, eu vi que apesar de fazer fronteira com a Guiânia, mas as cidades da Guiana são bem longes, né? Não tem cidade próxima na Guiana. Não tem, são longe. Não tem, são bem distantes. A mais próxima aqui é São Jorge. Certo. Por isso que aquela pergunta do reverendo se viria alguém da França, da Guiana francesa para a igreja, é muito difícil, porque é muito longe, né? Não tem nada próximo. Nada próximo. Agora, é interessante que o irmão falou de falta de água, né? O rio Oiapoque, que é um rio grande, está do lado. Falta, na verdade, saneamento básico, falta infraestrutura. Né? Aqui não tem encanada, por exemplo. Aqui é tudo água. Altamira, era a mesma situação. As cidades do Norte do Brasil são precárias em saneamento básico. Sim. Todas elas, no Norte do Brasil. Uma situação muito difícil. Sim, concordo. Aqui, por exemplo, a água encanada não tem, é tudo poço, falta muita luz. Essa semana, né? Segunda para terça, a gente ficou de domingo para segunda, a gente ficou 24 horas sem luz, no escuro, porque acabou e não tinha quem resolver, a gente ligava, ninguém vinha, a gente ligava de novo, o pessoal falava que ia vir, não vinha, e aí a gente ficou 24 horas sem luz, ficamos sem água alguns meses atrás também. Meu irmão, alguém perguntou aí há pouco, na faixa de quantos mil habitantes? 26 mil. Cortou, eu não consegui entender, 20 mil? 26 mil.
26 mil. Ah, certo. E 26. Com relação... 26? 26 mil. 26 mil que ele falou. Meu irmão Leonardo, falando um pouco da igreja, como que tem sido os seus trabalhos na igreja? Como que você, claro que nessa pandemia pegou de surpresa, né? Todo mundo, toda a igreja teve que se reinventar, tudo mais. Mas, na normalidade, o que seria o seu trabalho na igreja? Quais as atividades que você tem desenvolvido na igreja? Como que tem sido essa parte aí para você? Então, aqui a gente funciona terça, quinta e domingo. Terça nós temos a nossa reunião de oração, às 7h30. Quinta, o nosso culto doutrinário, para as pessoas aprenderem um pouco mais também da doutrina da Igreja Presbiteriana. No domingo, às 5, a gente tem a Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, às 7, né, nós temos o nosso culto. E as programações fixas da igreja são essas. E aí, durante a semana, a gente tem os nossos discipulados também. Hoje nós temos 3 pessoas que discipulam, eu, minha esposa e uma outra jovem, que tem discipulado também alguns irmãos aqui da igreja. E aí, eu e minha esposa também, no decorrer da semana de manhã, nós saímos para visitar um irmão, evangelizar, alguma coisa assim. Mas programação fixa da igreja é terça, quinta e domingo. Leonardo, eu ia fazer uma pergunta porque eu fui missionário. E eu sei que a realidade missionária, na minha época junta, o salário era desse tamanho. Então, e você falou que um quilo de uva aí é R$30. Então, lá na minha época, ovo vinha de Goiás, fruta vinha tudo de Goiás, de avião, aviões da Tábua, transporte aéreo da Bacia Amazônica, então aqueles Fokker 100. Então, tudo era muito caro em Altamira, caro demais. Então, o que a gente recebia não dava nem para comer. Então, era uma coisa difícil. Eu quero perguntar uma coisa para você. Eu não sei como é que é a questão da junta hoje, a realidade da junta, mas a junta motiva as igrejas a dar ofertas para o campo missionário? Ou, nesse caso? Olha, até hoje, não, é só a ajuda dela mesmo. Ela motiva muito a igreja a dar ajuda para o tempo dos missionários. Imaginemos que uma igreja queira dar uma oferta para você, uma igreja local. Diga, dezembro, vamos dar uma oferta para Leonardo e Manuela. Chegaria em suas mãos? Mandaria pela junta? Como é isso? Não sei, reverendo. Então, hoje as igrejas que estão querendo mandar, elas entram em contato direto comigo. Então, por exemplo, ou com a minha esposa. Então, hoje a gente já recebeu uma irmã, entrou em contato, falou, a gente quer ajudar vocês. Como a gente pode? Pode, a gente passou a nossa conta com essa conta. Entendi. É assim que tem funcionado até esse momento para nós. Entendi. Eu não, doutor Antônio José, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas parece que há uma política da Junta de Missões Nacionais que ela tem um salário básico para todos, tem o INSS, é diferente da PMT. A PMT, ela vota uma verba, mas ela não pode sustentar o missionário no exterior. Então, o missionário ele tem que conseguir o seu próprio sustento. Então, a JMN, ela funciona como se fosse um presbitério, uma igreja, né? E ela trabalha a côngrua direto com o missionário. E na PMT não tem isso. Nem tem plano de saúde, tem um monte de outras coisas. Então, o missionário, ela acaba se tornando apenas um meio de integração entre as ofertas da igreja e o missionário. Então, no caso da Junta de Missões Nacionais, teria que ser direto com o missionário mesmo, né? É porque as realidades são distintas, né? Sustentar o missionário da Junta de Missões da PMT, por exemplo, na Europa, seria um valor exorbitante para sustentar. Não havia nem mesmo como sustentar. Mas eu me proporciono, sabe por quê, Reverendo Romulo? Porque dependendo do que a pessoa... Imaginemos que o missionário ganha Imaginemos que o missionário ganha R$4.000, 4 salários mínimos, morando em São José dos Campos. Para trabalhar no aeroporto, tem que ganhar no mínimo 6 ou 7, por causa da custo de vida, que é 2 vezes mais caro que São José. E é isso que eu estou dizendo. Porque o que acontece é que a junta não faz isso. A junta nivela o mesmo salário para todo mundo. Aí quem mora em um país, em um estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um país muito rico em hortigranjeiro. Quer dizer, o alimento do Rio Grande do Sul é mais barato que no aeroporto.
Entendeu? Então, o mesmo valor que dá um missionário para morar em um estado que é hortigranjeiro é mais fácil para o missionário do que morar no extremo norte do Brasil, onde a alimentação é cara. É uma sugestão que estou dizendo, né? Sim. Entendeu, Romero? Eu nunca conversei com ele Mariano sobre esse assunto, porque quem ligou para mim há dias atrás foi o Carlos Aranha, que trabalha com a junta, né? Ele está trabalhando com a junta agora. Mas não perguntei, porque são realidades que eu acho que a junta devia pensar, olhando a questão da localidade onde está o missionário. Reverendo Leonardo, eu não sei se você está conseguindo ver o mapa aí. Eu coloquei. Esse é o mapa do estado do Amapá, no qual você está trabalhando. Quais são os campos que existem nesse estado? Você está lá no Oiapoque, mas existem igrejas espalhadas nesse estado? Mais ou menos quantas igrejas? Como é que está a realidade presbiteriana no estado em si? Eu sei que o campo da junta existem 2 aqui no estado apenas. Um que é no Oiapoque, um outro, não lembro o nome da cidade. Em Macapá tem igrejas presbiterianas, bastante. O que eu sei são essas. Mas eu não sei dizer quantas exatamente. O seu vínculo é direto com a junta e não tem vínculo com o presbitério, nenhum presbitério por perto, nada? Não, o presbitério mais perto fica a 13 horas. E aí fica até difícil de tentar trazer alguém para cá. Uma, porque a igreja não vai ter condições de custear a passagem desse pastor, né? E fica muito complicado. E outra, porque eu participar de alguma reunião também fica difícil, né? Porque demora 13 horas, não tem ônibus, só tem um ônibus por dia que vai para Macapá, e geralmente é à noite. Então, fico 13 horas indo ônibus para chegar na capital. Essas imagens aqui eu peguei da internet, então eu não sei se hoje é essa a realidade da cidade, né? A gente está vendo um rio bem grande aí, né? E muitas ruas de terra ainda, né? Chão batido. Essa é a realidade hoje ou essa é uma foto muito antiga? Não, essa ainda é a realidade hoje. São poucas as partes da cidade que tem asfalto. Muito poucas partes. Todo prefeito fala que vai asfaltar a cidade, nada. Sempre roubando. O povo aqui está cansado até, né? Uma outra coisa que dá para perceber pela foto é que é uma cidade muito plana. Aqui a gente não consegue enxergar muito montanhas, né? Coisa que aqui na nossa realidade é totalmente diferente. E como o rio é um rio grande, como é que é essa questão de inundações, enchentes? Isso acontece muito aí, não? Não acontece. Até o momento não aconteceu, até onde eu sei também, conversando com o pessoal, não acontece, não. Não enche o rio ao ponto de inundar a cidade. Até porque aqui tem morro, né? Bastante. Tem um morro, assim, não tem muito morro que você vê na foto assim, mas na minha casa aqui tem um morrinho. É bem pequenininho, não chega nada comparado ao Rio de Janeiro e nem outras regiões do Brasil, mas tem um morrinho, então é um pouco difícil. Esse aqui talvez seja um dos marcos mais conhecidos da cidade aí, né? Quem vai para lá tem que tirar uma foto aí, né? Se não tirar a foto aí, não veio para cá. Leonardo, o que significa Oiapoque? Oiapoque é um nome indígena, que significa Casa do Índio. E tem muitos índios? Muitos. Como é que é a relação da igreja que moram... Desculpa. Não, eu ia falar que até tem alguns ainda que moram na aldeia, mas uma boa parte já tem vindo morar aqui na cidade, né, no Oiapoque mesmo, mais pro centro, mas muitos ainda moram na aldeia. Aqui na nossa igreja, até aproveitando a pergunta que você ia fazer, tem um índio. Um índio, ele vem, participa, ele gosta do nosso meio, então ele sempre tá, não é batizado ainda, não é membro comungante, mas ele sempre está participando das nossas reuniões. Você se sente meio missionário da Junta de Missões Nacionais e, ao mesmo tempo, missionário transcultural? Sim, porque apesar de não ter as cidades da Guiana Francesa ser um pouco distante, tem muito francês, porque o real
desvalorizado comparado ao euro, né? Então vem muito francês para cá comprar nos mercados, e também em questão de prostituição, também tem muito disso. Então os franceses vêm às vezes para prostituição mesmo, mas também para gastar nos mercados, né? Mercados, às vezes, por exemplo, café, que às vezes vale muito a pena para eles, porque o euro vale muito mais. Então, realmente, eu conversando, inclusive, com alguns pastores que passaram por aqui, eles falaram, devia ser um campo da APMT, porque realmente tem francês, tem índio, tem de tudo um pouco. Inclusive, eu lembro uma vez, eu dou aula no curso de formação de missionários da PMT, né? E eu lembro de uma pessoa que estava com interesse em começar um projeto na Guiana Francesa. E havia, na época, uma conversa dizendo que mudar para a região do Amapá, talvez provavelmente aí na região do Oiapoque, seria uma estratégia muito mais interessante para alcançar a Guiana Francesa do que mudar para a própria Guiana Francesa. Foi comentário, eu não conheço a região, né? A ideia básica era, e acho que o Dr. Tony José colocou essa mesma visão, né? Porque você está com uma outra nacionalidade, no sentido de outro país, e totalmente diferente. Você falou, usa o euro na Guiana Francesa, né? A moeda lá é o euro? Quer dizer, aqui também roda muito euro também. É uma realidade, quer dizer, pelo menos nisso aí vai ser bom para a Manuela, né? Que ela aprendeu a conviver bem com o euro e está perto do euro de novo aí nesse ponto. Mas você tem também a realidade indígena, que é uma realidade nacional. Então, assim, realmente eu quero pensar aí na ideia de que é um ponto estratégico para um trabalho para alcançar outro país, para alcançar nações indígenas, e que talvez a igreja realmente precisasse dar uma olhada com um pouco mais de carinho na região, né? É verdade. Até tem para cá, porque o Suriname, embora não seja tão perto assim, ainda assim tem um pessoal que vem do Suriname, que a gente vê umas conversas ainda do pessoal, né, do Suriname. Leonardo, ouvindo o Reverendo Homer aqui também, eu estava pensando o seguinte, porque quem é missionário, a nossa mente fica todo o tempo, eu estava no campo missionário pensando em criar estratégias, informação e coisas assim. Sua esposa fala alemão, não fala? Naturalmente fala. Então, uma estratégia muito boa é criar uma escola de alemão usando a Bíblia como texto. Você entendeu? Porque existe muito aí cursos aí que missionários usam, usando a Bíblia para ensinar inglês. Por exemplo, eu dou aula de inglês aqui na igreja. De vez em quando aparece gente aqui que não é crente e vai para assistir aula de inglês, aula de graça, apostila de graça. E muita gente vem que não é crente e vem participar da aula de inglês. Mas eu estou ensinando a partir da Bíblia, que é adjetivo, que é substantivo, mas usando o texto da Bíblia. Então, eu acho que seria interessante, Manuela, começar ou criar, de que dê aula particulares, ou mista, ou cobrando valor irrisório, para que dizer, olha, e usar uma estratégia de usar textos bíblicos em alemão para ensinar alemão a interessados. Isso seria uma estratégia de evangelismo também, usando o alemão como língua. É verdade. Então, deixa que criar uma escola de alemão aí, haveria interesse de pessoas. Poderia até fazer um cartaz para distribuir em supermercados. Se tiver interessado em alemão, a Igreja Presbiteriana está ensinando. Isso seria interessante como estratégia evangelística. Ah, tá bom. Você pode deixar para a gente? É verdade mesmo, isso aí é uma boa ideia também. Amém. O reverendo Leonardo, o William gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. William, pode fazer aí, William. Libera seu microfone. Oi, tudo bem, pastor? Eu sou seminarista, né? Estou agora me preparando para fazer a complementação no seminário presbiteriano. E aí eu estava aqui me perguntando, ouvindo sua história, inclusive Deus o abençoe aí no campo missionário. E eu fiquei refletindo assim se teve algum momento decisivo para essa decisão de aceitar esse chamado de Deus e estar aí nessa cidade fazendo esse trabalho abençoado que vocês têm feito. Muito bom. Legal.
não teve nada sobrenatural, né? Até quando eu estava na igreja onde eu trabalhava como seminarista, em Jacareí, o pastor perguntou, o pessoal perguntou, né? Eu falei assim, não tem nada sobrenatural, é compreender que é cumprir o ID, né? Cumprir o fazer discípulos de Mateus 28. É entender que o campo é grande, compreender que o Brasil é grande e tem lugar para trabalhar, tem gente precisando do evangelho, e é mais uma decisão de assim, eu preciso obedecer. Deus me chamou para o ministério pastoral, Deus me chamou também para ir e fazer discípulos. Então, é mais essa questão, olha, está precisando de gente lá. Então, eles apontaram, olha, a gente precisa de gente ali. Você aceita? E eu falei, vamos topar esse desafio. É Deus colocando para nós aí essa oportunidade e esse privilégio, embora, como eu disse, há sim momentos que você vai querer desistir, há momentos que você vai desanimar, mas é a questão de, olha, é Deus que colocou ali, é Deus que está capacitando, você tem aquilo que Deus sabe que você precisa, né? Então, eu falei, às vezes a gente sente falta de algumas coisas que nós não temos hoje, que tínhamos em São Paulo, mas Deus tem dado, suprido as necessidades, aquilo, nunca nos faltou nada, né? Apesar das coisas serem caras, a gente nunca nos faltou nenhuma alimentação, a gente tem comida, a gente tem vivido bem, a gente tem uma casa, então é mais uma questão de obediência, é compreender que o campo é grande e dizer assim, eu vou. Reverendo Leonardo, tem uma pergunta aqui no chat para fazer para o senhor, tá como o nome de Gessilda, né? Tá dizendo assim, ó, se os não crentes, aí olhando para os não crentes, Isso. se os não... A senhora quer fazer, minha irmã? Pode fazer. Pode fazer, não. É que eu quero me apresentar, eu sou esposa do reverendo Renato Marcondes, tá? Aqui do Rio de Janeiro. E como a gente também tem essa dificuldade aqui, né? Parece que eles são receptivos, mas não são. Os não crentes daí são bem receptivos à palavra quando se fala do evangelho para eles. Certo. Não, são receptivos. Eles são receptivos, eles ouvem, eles conversam, né? Tanto é que quando eu visito as pessoas, vou passando de comércio em comércio, vou pedindo para orar para o pessoal. E incrível que pareça, é que até hoje eu nunca ouvi alguém falando que não tinha uma religião. Embora não sejam todos da presbiteriana, sempre algum participa de alguma igreja pentecostal, como eu disse, é muito forte a igreja pentecostal aqui. Então sempre eles participam de alguma igreja. Por incrível que pareça, até hoje eu conversei com alguém que você não tem uma igreja. Todos participam de uma igreja. Então, mas mesmo assim eles me ouvem, eu converso com eles, depois no final eu oro por eles também, nos comércios eu vou passando também oro. Então, nessa questão, o pessoal é bem receptivo. Meu irmão, o senhor comentou bastante, inclusive, de novo, sobre a questão das religiões neopentecostais e até doutrinas, né, que nós não cremos, né, prosperidade e tudo mais. Mas me diga uma coisa, quanto ao catolicismo, como é o catolicismo aí? Perdão, acho que cortou, não estou te ouvindo. Não, com relação ao catolicismo, o catolicismo é forte aí na região? Acho que ele não ouviu. Acho que ele não ouviu sua pergunta, Maurício. Eu acho que a conexão dele, acho que deu uma falhada, porque travou a imagem dele aqui para mim, não sei como é que tá para vocês aí. Travada também. Eu estava ouvindo eles, mas agora eu não estou mais. Eu acho travou mesmo, travou. Ele saiu, tá voltando agora. Voltando. Voltou, acho que ele tá andando. Libera o microfone. Libera o microfone, reverendo Leonardo. Pronto. Voltei. Voltou. Não, eu perguntei para o irmão com relação ao catolicismo, porque o irmão comentou bastante sobre as religiões neopentecostais, né? E até comentou um pouco sobre a questão indígena e tudo mais, mas o catolicismo aí é presente, é forte, não é? Como é que é a questão do catolicismo? É forte. Embora, como eu disse, ainda a maioria seja evangélica aqui na cidade, é forte. Tem as missas, né? Todo domingo, durante a semana também tem. Não é tão forte o pentecostalismo aqui na cidade, por incrível que pareça, mas ainda assim é presente. Tem um padre, fazem também
como chama? A procissão também deles, então, eles é presente. Ô, reverendo, na conversa que você teve comigo, você falou de que aí tem uma universidade federal e que muitos vão estudar aí e depois não fica na cidade, vão embora. Tem muita gente que estuda na universidade que frequenta a igreja ou tem possibilidade de haver um envolvimento maior de evangélico da universidade que possa estar acompanhando o trabalho presbiteriano na sua igreja? Tem. Hoje nós temos 2 funcionárias da faculdade e uma jovem que estuda lá. Então, eu tenho tentado também entrar para fazer algum trabalho evangelístico. Mas aí veio a pandemia, aconteceu tudo isso, e aí parou a conversa de tentar fazer um trabalho lá de estudo bíblico, alguma coisa assim, né? Mas eu estou tentando entrar lá para ter esse estudo bíblico lá na universidade. Reverendo, e com relação à pandemia, como é que está a abertura dos templos, o recomeço aí? Vocês já estão nesse processo de recomeçar? Como é que estão? Travou de novo. Então, aqui na verdade, nunca parou a cidade. Eu até brinco com a minha esposa que aqui parece que a pandemia não chegou para o pessoal, porque a gente sempre viu, nunca o pessoal usou máscara. Teve um tempo que fechou, mas foi por pouco tempo, e o comércio fechou assim, meia porta, né? Meia porta, e sempre funcionando, sempre entrando gente. E aí, já faz o quê? Uns 2, 3 meses que voltou, todo mundo voltou, tá tudo aberto, o pessoal não usa máscara. Então, aqui a nossa igreja parou. Os templos também tiveram, inclusive tem um rapaz que é capitão do Corpo de Bombeiros, que sempre está trabalhando aí, fazendo a fiscalização. E ele sempre conta, o problema maior são as igrejas evangélicas que não estão respeitando a lei. Então, sempre tinha que fechar um templo, tinha que conversar com o pastor foi lá reclamar dele para o supervisor dele, porque ele queria fechar um templo, enfim. Então, mas no geral a cidade sempre esteve normal, sempre funcionando. É normal ver as pessoas andando sem máscara na rua, sempre foi. Então aqui as coisas, a pandemia não parece que não chegou aqui, embora os casos aqui tenham crescido a cada dia. Meus irmãos, alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá? Que é muito curioso isso que ele tem falado. Quando a gente esteve em Xinguara, muitos anos atrás, conhece Xinguara, lá no Pará, né? Xinguara? Já ouviu falar? Sim. Já. Então, lá em Xinguara, a gente encontrou assim, um número de crianças muito grande, crianças assim... No meio de lugares assim muito mal falados, sabe como é, né? Mulheres da vida lá, sabe? E muitas crianças. E então a gente basicamente estava evangelizando essas crianças, né? E a gente teve que arrumar meios de falar para as crianças na linguagem das crianças, através de histórias bíblicas, com figuras, com slide. De noite era com slide, de dia era com livros de história. E era assim, a sede de ouvir, de ouvir a palavra era muito grande dessas crianças. Aí eu não sei se aí no Iapoque é assim também. Existe muito isso, né, nesses lugares. Sim, vem muita criança, principalmente quando a gente faz reunião no sábado, vem muitas crianças. Mas a maioria, elas vêm também para comer, na verdade, né? Tem o lanche, nossa, a igreja enche. Então, no sábado principalmente, só que não é todo sábado que a gente consegue fazer, porque não é todo sábado que a gente tem gente também para vir ajudar. Então, às vezes acontece no domingo também as programações com a criança, mas tem muita criança, sim. Se fizer reunião, para elas, aparece muito. Haveria possibilidade de você organizar uma EBF, Escola Bíblica de Férias, para as crianças?
Sim, a gente ia organizar agora em junho. Mas aí, de novo, a pandemia ela veio para atrapalhar um pouquinho. Mas ia ter uma agora em junho. Que bom. E essa questão que a irmã colocou aí, a questão da exploração sexual, é muito forte, é muito presente aí na sociedade? É forte. É como eu disse, aqui na rua de frente aqui de casa. Tem vários prostíbulos, na praça também, é uma coisa comum você vê essa questão, é forte. Porque a gente vê em várias reportagens pelo Brasil, né, que as fronteiras do Brasil, elas estão tomadas, né, pela exploração sexual. É um ponto em que a igreja deve se levantar para fazer a diferença, né? E olha a percepção que a gente está tendo de uma cidade bem evangélica, né? Tem uma presença evangélica forte, no entanto, o pecado continua a avançar sobre a mesma cidade, né? Então é como se o evangelho não purificasse, ou o evangelho não está ali, ou está muito fraco, sei lá. Está surtindo o efeito que deveria ali, né? É um ponto de reflexão para nós, né, irmãos? É um ponto de reflexão para nós. Eu ia perguntar algo. Sim, diga, Vernon. Eu ia falar. Se me permite, assim, São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, talvez seja uma das cidades com a maior concentração de presença evangélica no país. Parece que no Rio de Janeiro ela é a maior presença evangélica, né? E nós conhecemos bem a história. Talvez um dos lugares onde mais sofremos com violência, corrupção e outras coisas. Então, eu acho que essa palavra que você colocou aí, que é lá, é aqui, ela deve nos despertar. Será que nós estamos criando igrejas, plantando igrejas ou pregando o evangelho, né? E essa diferença, ela só é medida com o decorrer do tempo. Eu acho que, por exemplo, talvez seja a realidade que o Leonardo encontra, e eu lembro quando eu fui 3 vezes em Angola, e foram 3 reações muito interessantes. A primeira vez que eu fui lá, em 2007, eu cheguei e o pessoal, quando eu falei, olha, eu estou vindo, sou pastor da igreja presbiteriana, e eu fui recebido quase como que, poxa, seja bem-vindo ao nosso país. A segunda vez que eu cheguei lá, foi uma coisa assim, eu sou pastor da igreja presbiteriana, já falei até mais animado. Eles falaram assim, você está querendo o que aqui? Né? A terceira vez, eu pensei que iriam me expulsar, eu estava até com vergonha. E aí eu cheguei e perguntei ao pastor o que mudou nesses 6 anos. Foi 2007, 2010 e 2013. E ele falou assim, olha, recentemente o governo começou a perseguir igrejas por causa de igrejas que vinham pregar prosperidade e acabavam levando a riqueza, levando dinheiro, roubando. Então, essas igrejas foram expulsas de Angola e ficou uma marca que todos os evangélicos são assim. Então, quando você chega, por exemplo, a fama da primeira vez ainda era do trabalho da Jocum, que é um trabalho forte, um trabalho muito bem feito, principalmente no sul de Angola. E, no final, eu peguei a fama dessas igrejas que foram expulsas, não só brasileiras, tinha uma igreja portuguesa também, que estavam levando milhões de um povo que estava sofrido. Então, assim, essa visão ela tem imperado, não é só em... Então, acho que essa vai de sul a norte, vai do Oiapoque ao Chuí mesmo, né? As igrejas que estão se tornando representação do Evangelho não têm mais compromisso com o Evangelho de Cristo. Por isso, creio que é mais importante ainda fortalecer a visão missionária. Dizem, Leonardo, que eu sou brincalhão aqui, não é brincalhão não, tá? Mas seria bom pensar aí, já que é um lugar bem quente, colocar a propaganda, olha, se você está no calor, venha para a igreja que é um ar-condicionado, né? E a igreja presbiteriana eles chamam de frio. Então, sejamos um ar-condicionado para esse povo. Não é verdade? É verdade. Para que procurar mais forno se já está quente o ambiente? Eu acho que nós precisamos verdadeiramente dessa mensagem de Cristo para transformar a sociedade. Igreja não muda nada, Jesus muda. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de... Por exemplo, o trabalho do Rondônia, por que o trabalho de Rondônia cresceu tanto? Você deve conhecer um pouco, deve saber. O trabalho de Rondônia missionário é mais ou menos no mesmo período de 4... Eu estava naquela época lá, né? Então, é mais ou menos o mesmo período, 70.
é o período que o trabalho de Rondônia começou. E Rondônia é o trabalho mais próximo da Junta de Missões em todos os campos da Junta. Rondônia hoje tem um seminário presbiteriano de Juiz de Paraná. Então, por quê? Porque o trabalho de Rondônia foi também um trabalho que houve muita ação social. Reverendo Luciano Breder e reverendo Davi Correia passaram muitos anos lá. Lembra que eu falei para você? Esse missionário que chega com 2 anos, vai embora, aí não cria pertencimento com a sociedade. Reverendo Davi Correia e reverendo Luciano Breder passou cada um 30 anos em Rondônia. Rondônia hoje tem um seminário, tem um sínodo muito grande, o sínodo de Rondônia, tem 5 presbitérios em Rondônia. Então, Rondônia é um trabalho muito próximo à Igreja Presbiteriana. Só em Ji-Paraná, eles têm quase 10 igrejas presbiterianas em Ji-Paraná, uma cidade do interior de Rondônia. E tem um seminário presbiteriano, com extensão de Goiás, no seminário de Goiânia. Mas cresceu muito por quê? Porque os missionários que para lá foram, passaram muito tempo e criaram escolas e fizeram um trabalho admirável. Então, eu acho que quando se pensa em termos de prostituição de criança e assim por diante, a IPB devia começar a pensar em termos de educação. Além da proclamação verbal, também educar as pessoas. Esse foi o propósito inicial. Quem conhece a missão, eu conheço bem, o reverendo Romero também conhece, a história das missões foi um trabalho que caminhou junto com a educação. Na África, na América Latina, em toda parte. Né? Então, eu estava vendo que o Summit começou também assim, pensando em educação. Eu não sei se a Junta tem esse projeto de educação também em alguns lugares, mas seria um projeto muito interessante para o missionário. Começar uma escola infantil, e se a Junta desse apoio, que seria um trabalho realmente libertário para ajudar essas crianças a sair da marginalidade, além de pregar o evangelho, né? É isso, pastor. É uma criança que a gente ganhe, a gente está ganhando um adulto, um adolescente, um adulto, com certeza, um ancião, quer dizer, ele vai continuar crente, ele vai continuar o bem que ele recebeu, que essa criança recebeu, foi Deus no coração, não foi um picolé, não foi um pirulito que ele ganhou, né? Foi algo muito precioso. Essa criança vai continuar. Não digo todas, né? Mas a criança, meu marido, ele investe muito em criança, sabe? Porque nós dois aqui, né? Porque a gente vê que a criança tem um coração aberto para receber o evangelho. É muito mais fácil ganhar uma criança do que ganhar um adulto. Com certeza. Não é? Uma criança que já lê, aquelas crianças que já, né? Mesmo as que não sabem ler, mas que entendem, né? Meus irmãos, o reverendo Leonardo, ele mandou uma mensagem aqui para mim que a bateria do telefone dele acabou, por isso que ele caiu da sala. Ele está buscando o carregador para retornar, então a gente vai batendo um papinho aqui, daqui a pouco ele já entra de novo. Agora, essa visão que o reverendo Antônio José passou, e que o reverendo Romer também contou a sua experiência aí, é muito pertinente para a nossa realidade nacional, né? E, quer dizer, é perceptível para todos nós que somos evangélicos, né? Pertencemos a esse quadro evangélico nacional, essa questão de que parece que o que se prega não tem mudado a sociedade, né? Então, nós estamos vendo um crescimento gigantesco de denominações, religiões, e dizem que do evangelho, né? Mas a sociedade não muda, não há mudança social, os quadros, sejam de corrupção, seja da exploração sexual. E uma coisa muito interessante que nós estamos vivendo hoje como uma epidemia a nível mundial, mas vamos pensar no Brasil, é a questão da pornografia. A pornografia hoje já virou algo epidêmico, né? Na realidade, tanto nacional como mundial. A quantidade de pessoas que está hoje com problemas sérios nessa área, e é a questão de pecado, e as igrejas cheias, né? Os templos cheios. Então, realmente, a gente tem que reavaliar o evangelho, aquilo que nós temos pregado, aquilo que nós temos vivido. Chegou nosso irmão de novo aí.
Irmão Leonardo, estava falando que o senhor caiu e já iria retornar de novo, né? Obrigado. Essa queda é boa que ninguém se fere, né? Se machuca. Maurício, deixa eu... eu vou precisar me retirar daqui a pouquinho, infelizmente, né? Mas, olha, estou sendo grandemente edificado, abençoado. Prazer grande conhecer Leonardo e Manuela, né? Que Deus abençoe muito. Contem com as nossas orações, tá certo? Amém. E aproveitando, né? Vou falar de novo com o Carlos lá. Olha, sua turma está bem representada lá, né? Vou falar com ele, falar que mandou um abraço para ele. Mas é uma coisa interessante, Maurício, que você está colocando, porque o propósito inicial do nosso encontro era unir, né, a parte prática de missões e também os seminários. Eu fico feliz assim por a gente colocar a experiência recente do Seminário de Campinas, eu espero que seja essa do Rio de Janeiro também, e outros, como foi falado pelo Dr. Tony José, um seminário que está dentro de um contexto que nasceu por trabalho, por visão missionária, que é o de Paraná, onde está o Evanderson lá, né? Mas é muito interessante assim pensar, por que nós ainda zelamos e queremos que o seminário seja um berço de excelência acadêmica, quando a sua principal finalidade é formar pastores apaixonados por ovelhas. Eu tenho a teoria de que o papel do seminário é dar as informações, é zelar para que a pessoa encontre as ferramentas, né? E, através da ferramenta, ela desenvolva no ministério a sua excelência acadêmica. Mas é mais importante para nós termos a formação de pessoas capazes de dizer eu vou para onde Deus me chamar, né? De pessoas que sejam capazes de dizer, o meu ministério é pregar, é anunciar, é amar, é visitar, é falar do evangelho, do que sermos capazes de citar os 10 maiores teólogos da atualidade, as linhas de teologia, né? Eu lembro de uma vez, eu vivia brincando, quando eu dava aula de missiologia, eu vivia brincando, doutor José, que eles iriam perguntar no presbitério se você é supralapsariano ou se você é infralapsariano. E eu falava, se preparem, se preparem. Um dia eu fui examinado num presbitério e me perguntaram se eu sou supra ou se eu sou infra. E eu comecei a rir e falei, gente, eu falava isso para todo mundo, mas eu esqueci de perguntar para mim. Eu não sabia responder o que eu era, né? E já professor do seminário, já com toda a experiência e brincando com todo mundo. Aí eu falei assim, é claro que a gente precisa saber, mas o que é mais importante? É conhecer os desígnios e os propósitos de Deus. E chamar, de repente, o que eu penso hoje? Eu posso dizer, não sei, mas vamos estudar juntos como igreja? E isso é mais importante do que eu ter a resposta na ponta da língua e não ser capaz de amar as ovelhas que Deus colocou para o meu cuidado, para o meu amparo, né? Então, assim, é muito boa essa palavra. Deus abençoe muito vocês aí, viu? Estou muito abençoado de conhecer Leonardo, Manuela, e Deus dê a prosperidade dele para o ministério de vocês, tá certo? É claro que vocês também serão prósperos andando de segundo o coração do Senhor. Amém. Presbítero Gilson, eu peço desculpas por sair agora, tá bom? A gente te perdoa. Obrigado, Gilson. Estamos juntos, irmão. Um abraço. Fica devendo a piada para a próxima. Pois é. Bom, não, essa já foi, Gilson. Já foi? A do ar-condicionado lá. Não, mas agora é o seguinte, independente da piada, se eu falou assim, intra e supra, vai ter que explicar depois na próxima reunião. O Maurício está aí, né, doutor José? Vamos deixar para o Maurício explicar que ele está no seminário. O Gilson, eu acho que vamos deixar de teologia, vamos cair na prática, vamos cair na pregação do evangelho, que a gente ganha mais, né, reverendo Leonardo? Mas antes de passar, eu gostaria só de fazer mais uma pergunta, aí eu passo para o Gilson dar os finalmente aí. Leonardo, eu gostaria de fazer pelo menos 3 anotações aqui com relação a você, sobre como que nós podemos orar, em que direção nós, como igreja, podemos orar pelo teu trabalho, de forma que vamos abençoar você. Quais são 3 pedidos de orações aí para você, para o seu ministério, que você realmente precisa que nós, como igreja de Cristo,
que estejamos de joelhos em súplicas a Deus pelo teu trabalho. Posso dizer que as 3 maneiras seria a nossa família, eu e a Manuela, pela cidade, para que Deus quebrante o coração também desse povo, e pela nossa igreja, que Ele continue fortalecendo cada um que está conosco nessa caminhada. Família, cidade e pela igreja. Isso. Amém, meu irmão. Que Deus muito lhe abençoe. Para mim foi um prazer conversar contigo, e o teu nome e o nome da sua esposa e a sua igreja e a cidade estará nas nossas orações. Gilson, está contigo, meu irmão. Antes de encerrar, eu queria só dizer o seguinte, eu queria ouvir a Manuela falar, mas eu queria dizer, Manuela, nós temos aqui conosco nossa irmã Iracema, já falou aqui, ela é secretária sinodal de SAF. Nós temos a Maria Helena, esposa do pastor Antônio José, que além de ser da sinodal de SAF, também é presidente da Federação de SAF da Ilha do Governador. Nós temos Heloísa, que está ali embaixo, escondida junto comigo, na minha foto ali, também são mulheres, mulher envolvida. A irmã Josilda, que também é envolvida. A Gisele. Então, nós temos várias mulheres aqui. Nós soubemos um pouquinho o que é Manuela na visão do pastor Leonardo. Agora, eu queria que você falasse do seu sentimento, dessa sua vida, dessa mudança, mais do que para nós, homens, para as mulheres que estão aqui. Tem também aqui o William, que falou, que ele também é da Federação de Mocidade, mas o William é seminarista e vai casar. Provavelmente, se for chamado para um campo missionário, talvez a futura esposa dele, e gostei dele ali vibrando, amém, vai casar, né? Talvez a futura esposa dele vá para um campo missionário. Nós queremos ouvir a sua visão, a sua experiência, em poucas palavras, você falar para a gente. Eu quero ouvir você. A gente já ouviu o pastor Leonardo, agora você, Manuela. A experiência do campo missionário para mim está sendo muito boa, assim. Eu sempre, desde que me converti, eu sempre tive uma inclinação para missões. Eu sempre gostei muito do tema. Mas acho que as circunstâncias da vida foram me afastando um pouco. Eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, continuei frequentando a igreja, mas aí eu comecei a me afastar dessas ideias missionárias, né? Comecei a focar mais em carreira, em trabalho. E aí, quando eu voltei para minha cidade, eu comecei a ficar incomodada um pouco, porque eu não estava trabalhando em nada na igreja, né? Eu passei uns 6 anos pelo Rio de Janeiro, fazendo faculdade e tudo mais, e acabei voltando para o interior de São Paulo. E aí foi nessa minha volta para o interior de São Paulo que eu comecei a voltar a ter contato com missões. E eu realmente, assim, quando eu fui para a Alemanha, eu sabia que tinha uma chance do Leonardo ir para um campo missionário, eu sabia que tinha a maior chance, né, dele conseguir o cenário. Então, eu tinha o coração desprendido. Acho que eu sou uma pessoa bem desprendida, né? Eu já mudei algumas vezes de cidade, então eu não tenho muitos problemas em recomeçar, né? Em largar tudo e recomeçar do zero. E eu acho que é assim que tem que ser o coração mesmo. Acho que tem que ser um coração desprendido. Que assim Deus vai fazer, né? Eu não me acho capacitada para ser missionária, mas acredito que Deus capacita. Então, acredito que eu vim para cá por uma vontade de Deus, é Deus que está me capacitando para fazer todo o trabalho junto com o Leonardo aqui. Eu sou enfermeira de formação, mas eu vim também com o coração disposto a passar pelo menos 6 meses a 1 ano ajudando só no campo missionário, porque eu sei que é um trabalho muito difícil, é muita coisa que depende só da gente, né? É muito. Então, assim, para mulheres, principalmente para mulheres de futuros prováveis missionários, eu acho que tem que saber ter um coração confiando que Deus vai fazer a vontade, vai mandar para onde Ele quer que mande. Os desafios são grandes, então a gente tem muita vida de oração. Às vezes, como o Leonardo falou, bate o desânimo, mas a gente consegue juntos e, com a graça de Deus, nos reanimarmos e tem que arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. Eu encaro hoje o ministério infantil, o ministério com discipulado de várias meninas da igreja, então hoje eu já não tenho mais problemas com isso, né? Nunca achei que eu tinha talento com crianças, desde que eu vim para cá eu tenho ajudado ativamente no ministério infantil. Então tem que pedir para que Deus derrame dons e talentos na nossa vida, né? E Deus, Ele dá para nós o que a gente pede.
Muito bom. Agradeço muito a participação de vocês. É assim mesmo. Há quem diga aí fora erradamente que atrás de um homem grande tem uma grande mulher. É do lado. Do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Que Deus continue abençoando o ministério de cada um de vocês. Amado, nós estamos chegando no final, mas eu queria aproveitar essa oportunidade, já que nós estamos falando em missões. Sábado nós teremos um grande trabalho missionário dirigido pela Federação de SAF da Ilha do Governador. E eu não vou falar, não. Quem vai falar sobre essa programação é Maria Helena. Maria Helena, aproveita aí, ó, como diz na gíria popular, venda seu peixe. Então, nós teremos uma live missionária. Devido à pandemia, nós não tivemos a feira de missões. Geralmente nós fazíamos com beleza, né? Dia da beleza. Então, resolvemos fazer essa live missionária. E nós temos projetos, e até o missionário, né? Da Instituto de Missões Nacionais, que é o reverendo Edemar Vitorino, e ele vai até falar, vai pregar, vai dar informações sobre o campo, como aconteceu aqui hoje. E temos mais 2 projetos na ilha, aqui do governador, de 2 igrejas. Trabalha com criança e outra ação social. Então, essa live é em prol de missões. E nós queremos ajudar esses projetos, são 3 projetos, inclusive da Missões Nacionais, porque no final do ano há um tipo de evangelismo e as pessoas recebem cesta de Natal, as crianças são beneficiadas. Então, nós temos essa live em prol de missões. E se vocês puderem participar, assistir, será no dia 19, das 14 às 16 horas, pelo canal da IPIG, né? Da Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador. YouTube, né? O Gilson tem o convite, ele pode também colocar o Will tem, o William está conosco, ele que vai fazer, ele vai transmitir, né? Junto com o Jonathan. Então, nós temos esse trabalho que é em prol de missões. Trabalho que vocês estão falando aqui, algo especial para ajudar a obra missionária. O Will que ela está falando é o Will da Ilha do Governador, porque tem o Will aí da Catedral também, que está com a gente aí também. Ele está da William, daqui da ilha, ele vai fazer a transmissão. Ele falou quase agora. Okay. Bom, gente, agradeço muito a presença de vocês, principalmente estamos floridas de mulheres aqui conosco, dando esse apoio. A gente quer ter sempre a presença de vocês, a presença constante aí do Samuel, nosso irmão Jaime Dias, que está com a gente aí, o Vinícius, que nunca falta, está caladinho, aí da nossa igreja ali, Diácono Vinícius, sempre conosco, no calado, está conosco. Para a gente é muito bom ter a presença de cada um de vocês. Eu não sei se já voltou, o pastor Renato está aí com a gente, o pastor Renato, esposo do nosso irmão Gesildo, ele está aí? Ele está no Rio e eu estou aqui no sítio. Tá tranquilo. É que ele estava agora há pouco. Eu acho que ele caiu. Caiu a ligação dele. Era ele? Era ele? Ele já entrou na reunião. Ele já entrou na reunião já. Você não viu, mas nós vimos. Sabia. Tá. Então, o pastor Renato, além de ser secretário presbiterial de SAF, ele também é tesoureiro do nosso sínodo. Era a nossa maior autoridade aqui conosco, no nosso sínodo. Agradecemos mais uma vez a presença do presbítero Zé Roberto, nosso presidente nacional, que sempre está nos ajudando, nos apoiando. Que Deus esteja dando força para vocês. Nós vamos orar agora, sobretudo colocando a vida. Eu vi vários pedidos aqui do lado, Manuela, pedindo por você, pelo pastor, e vocês já estão no nosso coração. Nós vamos estar orando sempre o trabalho de vocês. Eu gostaria que essa oração final fosse feita pelo nosso... Fala, quem está falando? Ô, Gilson. Não, Iracema. Diga, minha Antes amada. da oração, eu queria falar para a Manuela e para o reverendo que a Sinodal, você sabe, nós temos uma reunião de oração toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, né? E nós vamos acrescentar o nome deles
esses 3 pedidos que ele fez vão ser colocados nas nossas reuniões de oração, tá? Bom. Só para dizer a ele isso, tá bom, meu amor? Com Beijo certeza. para esse casal lindo. Eu queria Amém. Viu, Gilson? Antes da oração, eu só queria falar que o reverendo Leonardo e a Manuela, eles são do meu sínodo, porque nós somos do sínodo Vale Paraíba. E o reverendo Knight é o vice-presidente do nosso sínodo, da Igreja Central de São José dos Campos. E lá em Jacareí tem o Pedro, né, que foi tesoureiro da Sinodal. Nós conhecemos muito a região ali. A gente sempre faz mais cultos na Jardim São Vicente e outras igrejas de São José. Mas o Knight é o nosso vice-presidente do nosso sínodo. É isso aí. Olha foi só. meu tutor no seminário também. E tutor no seu, então, era muito amigo nosso. Né? Olha aí, Leonardo, só gente de casa, hein? Tá vendo? Pastor Antônio José, se eu fazer oração em Pietrabenço, depois, se alguém quiser conversar, falar mais alguma coisa para o pastor Leonardo e a Manuela, quem puder ficar conversando, a gente não vai impedir, não. É tão difícil, ele está tão longe com comunicação, que a gente tem que aproveitar o máximo. Ora aí, pastor, em Pietrabenço, e depois vocês abrem o microfone para poder falar com ele à vontade. Leonardo, Deus abençoe muito, reverendo Leonardo e Manuela. Eu fiquei feliz, vocês estão no campo sinodal do estado, lá no Norte do Brasil. Eu me identifico muito com o Norte do Brasil. Eu e minha esposa trabalhamos muitos anos na região do Xingu, afluente direito do Amazonas, mas trabalhamos também no Rio Tocantins e em outros rios da margem direita, né? Rio Tapajós, a região de Santarém, trabalhamos um campo muito vasto, né? Então, e eu me identifico muito com o seu trabalho. Eu prometo diante de Deus estar orando por você. Eu já sabia que você ia abençoar-nos, né? Olhei os missionários todos, o Espírito Santo tocou no meu coração. Disse, eu vou sugerir ao presbítero Gilson e ao presbítero Maurício que convide o Leonardo e a Manuela. Trabalho lá no Oiapoque. Eles têm muito a ensinar-nos. E sabe que você nos ensinou muita coisa hoje. Ensinou renúncia, abnegação, compromisso com Deus. Gostei da sua linguagem, você dizer, nós somos a única igreja reformada, né? Isso mostra que você é um missionário reformado. E que Deus abençoe sua vida, Deus use para a sua glória aí. Tá bom? Então, e que o senhor, como disse a sua esposa, às vezes se sente um pouco... Às vezes, isso acontece com o missionário. Em alguns momentos nós sentimos-nos solitários, e que vocês nunca desistam, não se desmotivem. O Senhor está ao lado de vocês, o Senhor da Seara, que é o Senhor Jesus, está com vocês, e haverá de fortalecê-los para superarem juntos as dificuldades do campo missionário. Oportunamente, algum dia, eu faço contato com você também, né? Então, eu quero até motivar, se alguém algum dia quiser dar uma oferta missionária, a Junta de Missões Nacionais não é contra, não. Se deu oferta a obreiro, né? Então, que Deus abençoe e supra todas as suas necessidades. E a minha oração humilde e sincera, viu? Que nada lhes falte. Só antes da sua oração, queria agradecer também a oportunidade. Aprendi também muito com vocês. Foi um tempo muito bom e gratificante estar com cada um de vocês também. Muito obrigado. Deus continue abençoando vocês. Mas que bênção. E sabe que quando o presbítero Zé Roberto falou, eu fiquei a imaginar como Deus faz, né? Nós convidamos você, e é do sino do presbítero Zé Roberto, né? E ele é um líder nacional. Então, tudo isso é bom, né, presbítero Zé Roberto? Escuta, né? Ele escutou, o presbítero Zé Roberto é um líder do sínodo. Eles olham, ele pode dizer no sínodo, meus irmãos, vamos apoiar mais o nosso Leonardo, é nosso sínodo. Com certeza. Não é, presbítero Roberto? Sim, com certeza. Vamos apoiar o nosso missionário, porque Leonardo é do nosso sínodo, está no Oiapoque precisando da gente. Então, eu acho que seria muito bom o sínodo dar apoio a você, o seu trabalho, você merece. Eu estou admirado com a renúncia sua e de sua esposa, né? Na Alemanha, para ser missionária, tem que ter compromisso com Deus para fazer uma coisa dessa. Estou admirado com o gesto de vocês, né? Então, presbítero Gilson e presbítero Maurício, eu estou feliz com o contato que vocês fizeram com o Leonardo e com o Manuela. Fomos muito abençoados hoje à noite, mas muito abençoados. Eu estou feliz espiritualmente, muito feliz em ouvir o Leonardo e a Manuela. Então, quando se fala de missões,
O coração da gente arde, queima por missões. Hein? Que bom ouvir vocês, que o Senhor muitos abençoe aí no Oiapoque. O Senhor muitos abençoe. O Senhor da Seara, estende suas mãos para abençoá-los, suprir as suas necessidades e tornar frutuoso o trabalho de vocês na obra missionária. É orar e dar bênção, ou só a bênção? Orar e dar bênção. Pai Celeste, muito obrigado por esse gesto tão maravilhoso, Senhor da nossa sinodal, representados pelo prefeito Gil, prefeito Maurício, juntos, somando esforços, Senhor, colocaram no coração, faz esse trabalho, Senhor, falando sobre missões, envolvendo os missionários da nossa amada Junta de Missões Nacionais. Foi uma iniciativa divina, iniciativa de Deus. Te louvamos, Senhor, de todo o coração pela vida deles, pela presença abençoadora do Senhor Roberto, um líder nacional. E fiquei maravilhado, Senhor, que ele está presente quando um membro do seu sínodo está participando como missionário lá do Oiapoque. São coisas de Deus. Senhor, nosso Deus, abençoa, Senhor, o missionário Reverendo Leonardo, sua distinta esposa Manuela. Senhor, o teu servo esteve doente com Covid. Eu nem sabia disso, mas o Senhor curou, sarou. Cuida dele, Senhor. E o Senhor, que é o médico por excelência, dê saúde a Manuela, Leonardo, para que eles tenham condições físicas de fazer a tua obra aí no Oiapoque. Supre, Senhor, as suas necessidades físicas e espirituais. Torna frutuoso o trabalho deles, Senhor, aí no campo missionário. Abre portas, Senhor, para que o evangelho progrida e que almas sejam alcançadas através do ministério desse casal, Senhor, que se dispôs a ir para a obra missionária. Eu peço ao Senhor que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os tome pelos seus braços eternos e abençoe a obra missionária no Oiapoque. Nós oramos, Senhor, como disse Jesus, orai ao Senhor da Seara que mande obreiros para a sua seara. O campo é grande e os obreiros são poucos. Graças te damos, Senhor, pela vida desse casal que tanto nos abençoou nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Seara, o Senhor das missões. Amém, Jesus. Que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor das missões, o amor de Deus, nosso Pai, que alcançou aos eleitos, e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito missionário, esteja com o reverendo Leonardo, com sua distinta esposa Manuela, com cada um de nós, com a Igreja Presbiteriana no Brasil, tornando a nossa igreja cada vez mais uma igreja apaixonada por missões, até o Senhor Jesus voltar. Abençoa também, Senhor, o trabalho da nossa UPH Nacional, a Confederação Nacional, na pessoa do presbítero José Roberto, a nossa sinodal, o prefeito Gilson. Abençoa o trabalho, projeto Mão na Massa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Estamos aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, o Leonardo e pastor Leonardo e a Manuela. Ó, meu telefone, a minha casa está à disposição de vocês. Qualquer hora vocês podem ligar para cá. Muito obrigado, presbítero Gilson. Qualquer hora eu vou aparecer aí, hein? Pode aparecer mesmo. Fazer contato com você, viu, Leonardo? Uma futura conferência. Vai ser um prazer. Amém. Legal. Vamos fazer contato. Eu estou contente porque eu convidei todo o meu conselho. Mandei para o conselho, o prefeito Gilson sugeriu, mandei, convidei, mas o presbítero, mas o diácono Vinícius está aí. Obrigado, Vinícius. Viu? Obrigado por sua presença aqui hoje à noite, viu? Nós convidamos, colocamos lá família da igreja, coloquei no conselho, mas você está presente. Está representando. Está representando, juntamente com o meu prefeito Gilson, a nossa igreja. Pode abrir o microfone, pessoal. Entrou muita gente durante a live e saiu. O reverendo Renato acabou de chegar, viu? Aqui em Guapimirim. Chegando agora. Um abraço para ele. Nosso pastor aí, reverendo Leonardo e esposa, né? Agradecemos a Deus mesmo pela vida dele, né? E estamos também muito felizes, igual o reverendo falou aí, de saber que temos
um pastor que tem um coração nas missões, mesmo num lugar tão difícil, tão árduo que é. A gente esteve no sul do Pará e sabe o quanto é difícil. Não mudou nada. Pelo que a gente ouviu aí, não mudou nada a situação lá. Continua a mesma, lá no norte do né?